suprema, se levantaram as vozes infantis, seguidas de harpas caridosas, entoando um hino: a ti, Senhor, nossas vidas. O velhinho, enérgico, passeou o olhar pela assembleia compacta, constituída de milhares de assistentes. Em seguida, abriu um livro luminoso que o companheiro me informou ser o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Folheou deve ser atento, depois leu em voz pausada: e ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assustai, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Palavras do Mestre em Mateus, capítulo 24, versículo 26. Senhor Deus Todo-Poderoso, bondoso Jesus, nesta manhã de domingo, a exemplo dos benfeitores espirituais, nos reunimos para falar do seu Evangelho, para tratar, Senhor, em conjunto dos teus ensinos, para que eles possam, Senhor, ser absorvidos pelos nossos corações, pelas nossas mentes, de modo que possa sair de nós e, através dos nossos atos, palavras e pensamentos, se espalhar pelo mundo inteiro. Apieda, Senhor, de nós e nos dê força e coragem para que aqui, estando juntos, possamos estar na Tua presença. Livra-nos de todos os males, da atuação dos espíritos em ignorância e nos dê sempre a vossa paz. Que assim seja. Então, bom dia para todos. Bom dia. Bom dia para os nossos irmãos. Hoje, então, nós vamos conversar no Confraternal sobre a parábola dos talentos. E nós vamos utilizar como base, né, o Evangelho, capítulo 16, item 6. E eu vou pedir ao Sérgio para ele colocar aí na tela o texto, que eu vou ler e depois nós vamos conversar. O objetivo do Café com Jesus não é palestra, é uma conversa sobre a parábola. Então, Sérgio, eu vou pedir a você para você ler a página, por favor. Lê a parábola para a gente, por favor. Está todo mundo vendo? Sim. Bom, eu tirei essa parábola do livro do Parábolas e Ensinos Evangélicos do Carbar Schutel, tá? Então, a parábola dos talentos e das minas. Porque isto é também como um homem que, partindo para outro país, chamou os seus servos e lhes entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada qual segundo a sua capacidade, e seguiu viagem. O que recebera 5 talentos foi imediatamente negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que tinha recebido só 1 foi-se, fez uma cova no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Chegando o que recebera 5 talentos, apresentou-lhes outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Aqui estão outros 2 que ganhei. Disse-lhe o seu senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel no pouco, confiar-te-ei o muito. Entra no gozo do teu senhor. Chegou também o que recebera 2 talentos e disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Aqui estão outros 2 que ganhei. Disse-lhe o seu senhor: Muito bom, servo bom e fiel. Já que foste fiel no pouco,
confiar-te-ei o muito. Entra no gozo do teu Senhor. E chegou, por fim, o que havia recebido um só talento, dizendo: Senhor, eu sei que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e recolhes onde não joeiraste. E, atemorizado, fui esconder o teu talento na terra. Aqui tens o que é teu. Porém, o seu senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeei e que recolho onde não joeirei? Devias, então, ter entregado meu dinheiro aos banqueiros e, vindo eu, teria recebido o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-os ao que tem 10 talentos. Porque a todo que tem, dar-se-lhe-á, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Ao servo inútil, lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 14, capítulo 25, perdão, versículos 14 a 30. Essa parábola também está em Lucas. Você quer que eu leia a parábola de Lucas? Não. Tá bom. Tá bom? Acho que já deu para a gente relembrar, né? Que todos nós, né, nos nossos estudos, nós conhecemos. Então, nós trouxemos para a nossa roda de conversa alguns questionamentos. E eu vou pedir, então, ao Sérgio que coloque na tela o questionamento número 1. Por favor, Sérgio, coloca aí o número 1 aí para a gente conversar, que é uma roda de conversa. Nós conhecemos a parábola, não precisa a gente ficar teorizando uma coisa que a gente já fala na nossa casa espírita. O nosso momento aqui para nós refletirmos e ampliarmos o nosso conhecimento. Ok? Eu não vou botar na tela, eu vou botar no chat, tá? Tá bom. Então tá. Então ele vai colocar e eu vou então falar para vocês que o primeiro questionamento que eu queria conversar com vocês é qual a ligação desta parábola com o nosso cotidiano. Quer dizer, nós sabemos que as parábolas de Jesus não são apenas para serem teorizadas. Então, o que nós podemos tirar dessa parábola para aplicar no nosso cotidiano? Nós que já somos trabalhadores da casa espírita, qual a associação que nós podemos fazer? Eu acho que a associação que a gente pode fazer é em relação ao nosso dever, né? A questão do dever, a questão de que Deus não dá talentos, são dons da vida que nós temos, a inteligência, nós temos a saúde, nós temos, né, muitos têm dinheiro, outros têm dons espirituais, mas isso não nos foi dado à toa, não nos foi dado para o nosso divertimento. Nós temos um dever, temos um objetivo na vida, e esse objetivo não tem a ver apenas conosco, né? É um objetivo maior. Então, essa associação que nós temos, que eu faço aqui, fala sobre o dever, né? Fala sobre aquilo que nós temos pedido, né, na nossa carta de reencarnação. Quando nós, antes de reencarnarmos, a gente chega e faz um pleito, né, da nossa carta de vida, o que nós queremos fazer para a nossa evolução. Passa a palavra aí para outra pessoa. Tem mais alguém que queria falar a respeito? Bom, então, enquanto vocês... Fernando, fala, pois não, pode falar. Eu absorvi assim, a gente tem que botar em prática o que nos foi dado, o que nos foi dado para poder beneficiar o outro. E a nós mesmos, né? Com as nossas ações, como o Sérgio falou, os deveres. Então, tudo que nos foi dado por Deus, a gente tem que botar em prática.
em ação do próximo. Bom, então, se alguém mais quiser colocar depois, a gente abre um espaço. Então, diante do que a nossa irmã colocou e que o Sérgio já se posicionou, pegando o gancho deles, basicamente a gente não perder tempo mais, né, na nossa reencarnação. Então, como o Sérgio falou, a questão do dever de nós relembrarmos, né, ao consultarmos a nossa consciência, o dever que temos com o nosso processo reencarnatório, aquilo que nós nos comprometemos, mas nós sabemos que esses compromissos não são de hoje. Já em muitas reencarnações, quando nós retornamos ao mundo terreno, nós já tínhamos estabelecido esses compromissos e não o fizemos. Então, agora, com o amparo da doutrina espírita, a gente não pode adiar mais aqueles compromissos. Nós precisamos urgentemente colocá-los em prática. E a nossa irmã se referiu também à questão da solidariedade, de nos aproximar do nosso semelhante, de ajudarmos, porque não adianta nós teorizarmos, mas na hora do fazer, de concretizar o amor ao próximo, nós não o fazemos. Então, esse primeiro momento fica para nós relembrarmos essa necessidade de sermos fiéis ao nosso compromisso reencarnatório, que é a questão do dever, né, a nossa responsabilidade, e também essa necessidade, essa urgência de colocarmos em prática o amor, né? E, inclusive, esse ano foi um momento em que tivemos, na pandemia, diversas oportunidades de fazê-lo de diversas maneiras, até mesmo esse trabalho virtual, né? A gente podia ficar esperando ano que vem para reabrir a casa para o presencial, mas nós fizemos um esforço de estarmos nos mobilizando para poder levar o conhecimento da doutrina para as pessoas. É um esforço ainda que não tem assim, um grande mérito do ponto de vista espiritual, mas é o que nós podemos fazer, né? É o que nos cabe fazer no momento, é mantermos as nossas casas funcionando para acolher aqueles que necessitam, manter nossas reuniões públicas, nossos estudos, o EJA, quer dizer, não pararmos a casa em função dessa dificuldade. Então, isso também faz parte dessa nossa responsabilidade. Alguém mais quer fazer alguma coisa, falar alguma coisa? Senão eu vou passar para o segundo questionamento. Só um comentário, Fernando. A parábola também, quando você pergunta sobre esse link com o nosso cotidiano, faz a gente pensar também que não há quem não tenha talentos. Porque na parábola fala que todos receberam. Podem ter recebidos em quantidades diferentes, mas todos receberam. Não ficou ninguém sem. Então, o mesmo a gente pode refletir com as nossas vidas. Não há quem não os tenha na sua vida, seja em recursos materiais ou em aspectos espirituais. E que esses são muito importantes e necessários, como você falou, para o nosso compromisso durante a encarnação. E aí eu ainda falo sobre a questão dessa pandemia, o quanto esses talentos foram úteis nesse momento de confinamento social, principalmente para a relação doméstica. É o momento que a gente mais precisou lançar mão desses recursos, porque não foram momentos fáceis, principalmente para nós que não tínhamos, talvez, uma boa relação no ambiente doméstico, nos mantínhamos afastados pelos compromissos da própria vida, e essa contingência da pandemia nos obrigou a viver mais intensamente próximo com os familiares. Para aqueles que não construíram uma boa relação, uma relação saudável, lançar mão dos talentos foi indispensável para se manter saudável, se manter equilibrado e não tornar o momento mais difícil do que o normal, né? Se não foi útil em relação ao outro, foi útil para si mesmo, né? Porque às vezes não tem como mudar o outro, só se o outro desejar mudar. Mas para que eu me mantivesse mais tranquilo, sem desespero, sem pânico, sem criar conflitos e piorar a situação, foi
importantíssimo, né? Importantíssima a utilização desses talentos para o uso próprio, né? Para o equilíbrio. Eu vou aproveitar, então, essa colocação no Renato e a nossa segunda reflexão tem um pouco a ver com essa questão do talento. E aí, essa segunda, como é uma coisa pessoal, vocês me permitam, eu vou fazer o questionamento e vou responder e depois para vocês colocarem. Então, o segundo questionamento que nós fazemos aqui, na nossa roda de conversa, é onde nos identificamos na parábola? Temos 5, 2 ou 1 talento. E aí vocês me permitem, eu vou confessar a vocês que eu, fazendo uma avaliação pessoal, eu me vejo com 1 talento. Eu ainda me vejo como aquela pessoa que ainda está naquela dúvida se enterra o talento ou não. Mas, como nós temos hoje a doutrina espírita como um suporte de vida, esse talento eu vou tentar passar do 1 para o 2. Estou tentando, não sei se vou conseguir, mas vou passar do 1 para o 2. Porque entendo que os 5 já é para... Isso é o meu entendimento, não sei se vocês concordam. Já é para aquela pessoa que já tem uma bagagem mais apurada. Como eu não tenho, eu ainda estou com aquele 1zinho lá e vou tentar, dessa vez, não enterrá-lo e tentar multiplicá-lo, né? Tentar passar do 1 para o 2. Porque, na verdade, eu ainda me vejo como um espírito neutro, né? Uma pessoa que vive naquela dificuldade entre pregar uma coisa e não conseguir concretizar tudo na prática, né? Na hora da vivência mesmo, a gente ainda não consegue. Então, vocês me permitam, eu estou me estendendo um pouco, porque às vezes é importante a gente compartilhar as nossas dificuldades, né? Então, por exemplo, hoje mesmo eu tive uma dificuldade aqui no nosso condomínio, que teve um grupo de jovens que ficou até tarde falando alto e ninguém dormiu no condomínio. Então, a minha tendência ainda é descer e bater boca com eles, mas, graças a Deus, eu consegui me controlar, não fiz pressa, não. Reclamei, botei lá no livro e tal, mas consegui, né, vamos dizer assim, tolher aquele impulso do homem velho, que é bater de frente e partir para a lei de talião. Então, eu me vejo com esse talento mínimo, tentando transformá-lo para 2. Não lhes garanto que vou conseguir, mas vou tentar. Vou ver se até o final da minha existência eu consigo pelo menos multiplicar de 1 para 2 aí, para ver se melhora um pouquinho minha situação. Mas a minha situação atual é essa, né? Então, quando os garotos ficaram, um grupo de adolescentes ficaram aqui falando alto, a minha mãe tem 95 anos, não dormiu direito, muita gente não conseguiu dormir. A vontade é descer e, poxa, vocês estão aí com esse negócio, não sei o que e tal, entendeu? Mas aí, graças a Deus, eu consegui me controlar e fiz a reclamação por escrito, mas não fui naquele do homem velho. Então, agora vocês, quem quiser se colocar... Eu queria primeiro pedir que todos os microfones sejam abertos, porque o formato desse encontro é que todo mundo fique livre para falar a hora que quiser. Então, a gente deve deixar... Mas todo mundo... Alexandre, todo mundo me ouviu? Ouvimos. Mas, assim, para que a gente possa se deixar à vontade, deixe todos os microfones abertos, porque é um diálogo mesmo, né? A proposta desse... Mas, Alexandre, ele fecha sozinho. De repente, ele sozinho. Não, alguém fechou. Não vai fechar mais. Então tá. Não vai fechar mais. Eu fechei para evitar ruídos, porque às vezes tem ruídos externos. Deixa os ruídos, é o formato do encontro, para que todo mundo fique livre para falar. Então, as pessoas ficam ouvidas. Eu queria só fazer uma fala. Existe uma diferença entre a parábola dos talentos e a parábola do administrador infiel. No administrador infiel, a gente é uma espécie de mordomo. Alguma coisa nos foi entregue para que a gente cuide e que tenha responsabilidade sobre o que a gente está cuidando. No caso dos talentos, a proposta e a visão do Senhor era que a gente multiplicasse,
foi bem visto aqueles que multiplicaram os talentos. E a gente não consegue multiplicar os talentos só conosco. A multiplicação dos talentos tem que ser no coletivo. Então, quando a gente vai materializar talentos, não sou eu que multiplico meus talentos, eu multiplico no coletivo. Então, por exemplo, se eu sei fazer um bolo e sou muito bom fazendo aquele bolo, eu tenho um talento. Ensino a receita para as outras pessoas, eu estou multiplicando o talento. Aí, se eu guardo aquela receita para mim, digo, não, eu fiz muito bolo para todo mundo, isso não é multiplicar talento. Multiplicar talento é dar ao outro a oportunidade de crescer junto. Então, quando a gente multiplica talento, eu sou muito bom em matemática. Eu faço conta para todo mundo. Isso não é multiplicar talento. Multiplicar talento é você ensinar o outro a fazer conta também. Porque aí você dá liberdade a ele de crescer junto. Então, esse é o raciocínio mais apropriado. Porque se a gente vai para o administrador individual, aí sim, a gente está falando de alguma coisa que eu estou comigo para cuidar e que eu tenho que fazer boa gestão. Eu sou rico, eu tenho que fazer boa gestão do dinheiro. Eu sou inteligente, eu tenho que fazer boa gestão da minha inteligência. A parábola dos talentos tem a ver com a multiplicação. O que o Senhor se agradou? Daqueles que tinham 5, transformou em 10. Aquele que tinha 2, transformou em 4. E aí por diante. Aquele que tinha 1 e não multiplicou nada, e não fez nada, ele desagradou. Então, é melhor a gente seguir por esse raciocínio. Então, eu não tenho como multiplicar os meus próprios talentos se não seja no coletivo. Entendi. Foi muito bem explicado, Alexandre. É uma reflexão minha. Não, mas eu sempre tive muita dificuldade de entender as parábolas. Tenho mesmo. E a maneira como você explicou do bolo, né? Não basta você fazer o bolo, ensinar a pessoa a fazer, né? Então você está multiplicando, né? Um exemplo bem simples. Aí, porque eu estava me achando bem ruinzinha nesse quesito, mas de alguma forma, não vou dizer que eu já tenha conseguido multiplicar aos 5, né? Até o talento, do caso do 5, né? Como é que é? São 5 situações. Alguma coisa, claro, não estou tão vaidosa, mas claro que alguma coisa eu já passei, não foi muita, né? Pensando como você explicou aí. Alguma coisa, não vou dizer que eu estou do zero, não. Um pouquinho já eu tenho consciência que já vou dizer, passei alguma coisa, né? Um pouquinho. Bom dia a todos. Né? Inicialmente, vou pedir desculpa a vocês, porque eu estou recostado aqui, que eu estou com um incômodo muito forte no quadril. Mas vamos lá, nossos talentos. Né? Eu acho que, de uma forma ou de outra, nós, aqui presentes, pelo menos, somos 14 companheiros, de uma certa maneira, nós somos multiplicadores, sabe, desses talentos que possuímos. De uma maneira ou de outra, ainda que para um ou para outro sejamos ainda, como é que se diz, pouco ousados nas nossas ações, de entusiasmar as pessoas, de puxar as pessoas, mas nós já fazemos isso. Nós já fazemos isso até com o nosso exemplo. O exemplo é um talento, né? O exemplo, quando é salutar, é um talento que você está mostrando para o outro. Você está oferecendo a oportunidade de ser diferente, de fazer diferente, para que as pessoas também façam a sua reflexão. Né? Graças a Deus, a gente pode falar com isso, pelo menos nós aqui presentes, já sabemos que não devemos ir no oba-oba da sociedade. Né? Antes nós reclamávamos, antes da pandemia, nós reclamávamos de uma sociedade doente e não sei o quê. Agora, no momento desses 9 meses, estamos tendo
o exponencial da doença da sociedade. É isso que nós estamos tendo. E, assim, e é neste momento que nós precisamos estar buscando o nosso equilíbrio, né? Para sermos exemplo. Estou impossibilitado de ir ao mercado, de fazer isso, de multiplicar, de colocar em prática. Tudo bem, que nós, através da mídia, que nos chega com muito... para somar, né? Que nós sejamos exemplo, que nós procuremos dar um telefonema para o companheiro, que nós procuremos aconselhar alguém, se aproximar de alguém, porque quantos companheiros estão em estado de depressivo com essa problemática existente? Quantos companheiros? Mas, assim, se a gente se mantiver equilibrado, se a gente buscar, através do nosso exemplo, nós estamos, sim, multiplicando um dos talentos, que é chamar atenção para esse ponto máximo, né, necessário para cumprirmos o nosso período existencial. Muito bem explicado, gostei. Eu queria falar uma coisa. Pois não. Eu queria citar um pensamento de um grande filósofo chamado Berto Roden, que tem um livro, né, chamado Sabedoria das Parábolas também. E o Berto Roden, ele fala para a gente, nessa parábola, sobre a questão da criatura, né, e da criatoridade e da criatividade. O que é criaturidade? Tem a ver com criatura, do verbo criar, com criar, que tem a ver com criar, do Criador, que tem aquilo que nos foi dado pelo Criador. Então, nós somos espíritos imortais, criados por Deus, e recebemos os dons de Deus. É o legado divino em nós. Os dons que nós temos foram dados por Deus. Esses dons, né, que nós temos, eles não nos pertencem, né, de fato, né? Eles foram emprestados por nós, né? E nós temos o conceito da criatividade, que é, aí sim, o criar, o nosso criar, nosso livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É o conceito que nós temos de poder realizar aquilo que nós quisermos na vida, quisermos sair para o caminho do bem ou pelo caminho do mal, quisermos construir uma obra qualquer. Isso tem a ver com a nossa vida, com o nosso dia a dia, constituir uma família, constituir um trabalho, constituir uma causa, trabalhar no movimento espírita, né? Trabalhar numa casa espírita. Isso tudo é um legado do nosso livre-arbítrio, que Deus nos concedeu. E esse fruto que nós buscamos, né, que nós trabalhamos, e que não importa, não é só o trabalho no espiritismo, pode ser o trabalho dentro da sua própria família, criar os filhos, transformá-los em homens de bem, é um trabalho de criatividade, é a criação humana, é essa criação que é nossa, esse legado é nosso, porque nós criamos, é nosso direito. Então, isso tem a ver com os talentos, com a multiplicação dos talentos, utilizar o dom que nós recebemos do Pai para podermos realizar aquilo que é a nossa vez e trazer esses dons, criar e multiplicar. O Berto Roden, ele traz isso de uma maneira esplêndida. Eu recomendo a leitura desse livro. Muito obrigado. Então, era bom a gente dar a oportunidade a quem ainda não falou. Isso. As pessoas querem falar. Eu ia até falar, já estimulando o talento de outros, que eu sei que nós temos um grupo grande de companheiros aqui presente, que não são de ficar em silêncio, né? Mas que eu acho que estão constrangidos por alguma coisa sem necessidade, né? Que sintam-se em casa. Então, tem mais algum companheiro ou companheira que queira se colocar? Eu.
Eu também, Fernando, me sinto no talento 1 ainda. Que de vez em quando a gente, vou usar uma palavra, perde a estribeira, né? Tem que ser mais controlada, mas diante, às vezes, de alguma situação assim inesperada, a gente ainda bambeia muito em cima do que nós já sabemos, né? Da nossa doutrina. Então, eu me incluo aí no talento 1 também. Aí estou ainda... Apesar de que algumas coisas eu já multiplico. Por ser professora, você está sempre multiplicando o seu conhecimento com outro, com um colega, com os alunos. Então, eu estou nessa faixa aí. Eu gostaria de falar, se for possível. Eu entrei um pouco mais tarde, fiquei sem som, não estava ouvindo ninguém, aí o Marcos me ajudou. Peço desculpas pelo atraso. Mas vamos lá. Primeiro, dar bom dia a todos, falar com o Sérgio, que achei fantástico você tocar nessa situação do holding. Eu já li também um livro dele chamado, eu já li alguns, né? O que vos parece o mestre, em que ele conta, ele estabelece essa distinção entre criar e criar. É bem por aí mesmo, sério. E a gente, às vezes, confunde. Com relação aos talentos, como o Alexandre falou, os talentos são, vamos chamar assim, com a linguagem de hoje, expertises que o espírito tem e traz. E o que ele vai fazer com isso? Né? O propósito que ele tem ao trazer esses talentos. Ele pode trazer, como a nossa irmã falou aí, a professora, ela poderia ter trazido esse talento e não ter feito nada com ele, ou ter usado a inteligência de uma forma, vamos dizer assim, que inclusive agredisse a Deus. A gente tem um monte de exemplos disso na história da filosofia e das ciências, homens que vieram com 5 talentos no campo da ciência e do conhecimento e usaram esses talentos justamente para negar a Deus. Com relação ao que o nosso irmão falou e a nossa irmã, que a minha linha de entendimento do talento é bem parecida com a do Alexandre. O que nós temos é simplesmente uma coisa que nos caracteriza a todos, ou melhor, a quase toda a imensa maioria dos espíritos terrícolas. Nós somos seres do mundo de provas e expiações. A grande maioria, a grande massa, somos espíritos ainda neutros, sim. Né? E é o que nós vamos fazer com os talentos que nós temos, que Deus nos permitiu utilizar na presente existência, é que vai fazer com que a gente possa ir crescendo e, evidentemente, adquirindo novos talentos que a gente vai poder usar. Hoje somos uns pais melhores? Sim. Será que em outras eras nós fomos bons pais? Será que nós fomos bons filhos? Será que nós fomos bons cidadãos? Então, nós estamos adquirindo esses talentos, outros estamos usando, e no futuro vamos usar eles. O que nós não podemos fazer é vir com os talentos e guardá-los embaixo do travesseiro, embaixo do tapete, e não fazer nada com eles. Por exemplo, tomando a missão da minha irmã professora, né? Missão ao Karma, minha irmã, porque também durante um tempo dei aula. Né? Verdade. Eu até, a coisa de uns 10 anos, passei para o Estado para voltar. Minha filha é professora, ela falou assim, não penso que é igual na sua época. Eu fiquei 15 dias, fui nomeado no começo de setembro e no dia 20 já tinha pedido exoneração. O salário era muito grande, eu ia ter que contratar uma empresa de segurança para trazer, para dar aula à noite em Madureira, exato. E ter que, de repente, eu ainda perguntei para a irmã lá na RM3, eu falei, eu tenho mestrado. Ela falou, legal, não, eles têm um adicional, daqui a 3 anos só vai ter R$150 de aumento. Aí eu falei, nossa senhora. Aí eu pensei, vou ter que contratar 2 empresas de segurança. Aí desisti. Agora, você usou esse talento muito melhor que eu usei por pouco tempo. Então, não penso que você tem um talento, minha irmã. Você e o nosso irmão que falou aí,
nós todos temos talentos, e uns estão usando melhor do que outros, e como disse o Sérgio e o Alexandre, a gente vai, o Rubem, a gente vai usando em outras áreas no nosso dia a dia. Tá? Desculpe, eu sou um daqueles caras que o Rubem falou, que falam demais. Perdão. Muito obrigada. Muito Muita obrigada. gente inibida. Isso me Falar muito é diferente de falar demais. Falar muito, né? Não fala demais. Isso é desculpa de espírita, principalmente expositor, Alexandre. Eu quero só falar uma coisinha. Fala aí, Graça. Fala, Graça. Eu estava aqui pensando, todo mundo falando a respeito, né? E eu tenho 7 filhos, né? E a minha grande preocupação era em relação a educá-los, caminhá-los, né? Então, eu tiro isso como um grande talento para as mulheres, né? É essa questão do educar, do encaminhar. Mas também de que você faça e procure ter sabedoria, né? Em usar isso, que é esse grande talento que nos foi dado por ser mãe, né? Educadora, tudo, né? Então, não se culpar de algo que aconteceu nesse meio aí, né? Não se culpar, não se perguntar, né? Fazer o seu melhor, né? E esquecer, né? Que se você não fez o bem feito, pelo menos, como disse Chico, né? Façamos o final melhor, né? Então, eu vejo a questão dessa parábola muito interessante, porque aquele que tem um só, né? Ele foi muito importante, mas ele não soube usar a sabedoria, né? Do aumentar, né? Do distribuir para poder ver o que ele poderia ter feito de melhor. Tá? Era só isso que eu queria falar em relação a isso. Obrigada. Então, agora vamos... Tem mais alguém? Está aberto aí. Podemos continuar conversando sobre o mesmo questionamento. Que tem alguns questionamentos ainda a serem colocados, mas não necessariamente a gente tem que falar sobre todos. No caso, se não der tempo de falar sobre os outros, não tem problema nenhum. A gente deixa como um dever de casa para vocês refletirem. E aí, o que for assim, mais relevante que a gente vai debater. Então, tem mais alguém que quer se colocar? Eu queria, se vocês me permitem, queria fazer uma colocação sobre esse posicionamento da Graça, né, que é muito importante, porque hoje a gente vê aí, da parte de algumas pessoas, né, lógico que não são todas as mulheres que têm esse posicionamento, mas colocando a função maternal como algo não muito importante, né? Falar, não vou ser Amélia, não vou ficar sendo... não vou estragar minha vida por causa dos meus filhos. Meus filhos, depois de uma certa idade, o problema deles, eles se virem. Né? Então, a gente vê que, dentre as doenças do nosso mundo, logicamente que a gente não está generalizando, que não são todas as mulheres que pensam assim, mas nessa busca pela dita felicidade, né? Eu já vi algumas pessoas colocando isso, né? Que, não, você ser feliz é você fazer o que você quer, né? E se em determinado momento você quer deixar os filhos para trás, para você priorizar as suas necessidades, você pode fazê-lo. Então, às vezes, tem programas de mídia, né, que falam sobre isso. Então, isso é a gente vê que, se a gente pegar a parábola dos talentos, a gente vê que, possivelmente, essa postura, né, de você pensar primeiro em você e depois no outro, falar assim, não, eu quero me satisfazer, eu quero estudar, eu quero... É igual aquele negócio do casal que fala assim, eu primeiro quero ter minha vida boa, com dinheiro e tal, mas depois que eu vou pensar em ter filho. Aí fica adiando, acaba não tendo porque não quer, vamos dizer assim, se doar. Então, eu achei bem relevante aí o que a Graça colocou, porque, de acordo com o Emmanuel, a mulher é médio da vida, né? E esse papel a mulher não pode abrir mão, tá? Então, alguém mais quer se colocar? Bom, já que você falou isso, Fernando, lançou esse peso todo sobre a mulher,
lance também sobre o homem, né? No núcleo familiar, o homem tem uma responsabilidade imensa. Não só a responsabilidade básica de provedor, está lá no capítulo 20 de Nosso Lar, mas também a responsabilidade de condução da prole, a responsabilidade de defesa. Enquanto estivermos no papel da polaridade masculina, a gente tem papéis a desempenhar, e a nós, de fato, se a gente não fizer uma boa administração do papel ou se a gente não multiplicar o papel. Muitos dos que a gente vê por aí que não sabem ser pai não aprenderam com seus pais o que é ser pai. E aí a gente vê uma sociedade com vários problemas. Como o Rubens disse, o exemplo arrasta. Então, muitos de nós não conseguimos cumprir esse papel também da paternidade. Só para tirar o peso que o Fernando jogou sobre a mulher, né, gente? Brincadeira. Eu como papagaio, vou falar de novo. Obrigada, Alexandre. A Silvana quer falar. Fala, Silvana. Não, eu estou te agradecendo, que é ótima a sua colocação. É isso mesmo. Não fica tudo nos nossos ombros. Sim, pelo amor de Deus, vamos dividir. Eu, como papagaio, vou reiterar mais uma vez. Assim, eu sou uma pessoa, me vejo, né, em determinados momentos, muito conservador com determinados valores. Ainda tenho grandes dificuldades de aceitar. Mas uma das ideias modernas que eu aceito plenamente, vejo como muito salutar, isso é a minha opinião, tá, gente? É essa associação, é essa divisão, essa união de responsabilidades, né? Pai e mãe, chefes de família, né? Não como coisas distantes, cada um com sua obrigação, não, com a obrigação conjunta, exemplar, para a execução e para a busca do todo dentro da família. Isso deveria ter sido sempre assim. Infelizmente, aí a gente observa que na sociedade, infelizmente, né, a gente vê a maioria masculina, infelizmente, se omitindo nesse sentido, né? O homem para lavar a louça é porque não é legal. O homem para limpar a casa, isso é obrigação da mulher, negativo. A obrigação de bem-estar é dos dois. A obrigação de tudo é dos dois. Então, eu vejo nessas ideias modernistas dos jovens isso com bons olhos. Claro que, tradicionalmente, temos, né, a origem do homem que deveria ser sempre provedor, que não é o que a gente vê hoje, na maioria, infelizmente, e as mulheres sobrecarregadas em determinados pontos, sendo provedoras, sendo buscadoras, né, muitas vezes dependendo, e sendo educadora. Né? É isso que a gente vê o contexto da nossa sociedade ainda em estado doentio. Mas eu vejo assim, essa associação é de uma grandeza tremenda, quando você consegue, no núcleo familiar, ter o exponencial que tanto buscamos de entendimento, né? De divisão de responsabilidade. Todos nós que tivemos, não sei se é o caso de vocês, tivemos grande número de filhos, né? Assim, quem teve grande número, ou um que seja, mas sabe que o quanto que é importante essa união, essa divisão de responsabilidades em todos os sentidos. Eu, por exemplo, vou confessar uma coisa para vocês, né? Que fique só aqui entre nós 14. Eu só me lamento nessa encarnação, não é que eu seja o melhor dos melhores, não, gente. Eu só me lamento de não conseguir amamentar, porque o resto a minha esposa me obriga a fazer. O que eu não fazia era, não, você tem que fazer. Chato, ela tem que obrigar ainda, né, amor? Ela. Olha, Rubem, eu, graças a Deus, nessa existência, tive uma situação em casa bem diferenciada.
minha mãe não tinha, meus pais não tinham recurso, e minha mãe não tinha ninguém. Eu era empregado. Então, eu comecei a trabalhar com 5 anos, 6, já ajudava minha mãe em algumas coisas. Tá? Eu me lembro, com 7 anos, por aí, porque a gente morava no Rocha, por acaso, incrível coincidência, na mesma rua onde, na época, estava o Centro Espírita Deus, Luz e Verdade, que na época era no Rocha. Né? Eu nasci na rua, no centro, onde eu vim trabalhar anos depois no Encantado, em outro bairro. Coincidências da vida, né? Mas, então, eu me lembro, garoto, passando palha de aço, ajudando minha mãe a passar escovão, essas coisas. Então, graças a Deus, minha mãe me ajudou a ter esses tipos de talentos que eu espero poder usar lá na frente. E o que eu vejo hoje é uma coisa complicada, Rubem. Eu vejo muitos homens hoje ajudando. O que eu vejo também, como a nossa irmã falou ainda há pouco, é que muitas mulheres estão começando a já ter uma postura muito parecida com aquela dos homens antigamente. Isso. Ou seja, não está se importando com família. Eu tive casos na família com relação a filhos, que eu escutei várias vezes a frase, o chavão, eu crio meus filhos para o mundo. Eu escutei isso muitas vezes. As pessoas até que falavam isso, uma delas já está com 65 anos, hoje reclama que os filhos são do mundo. Não estão nem aí. Não estão nem aí para casa, não estão nem aí para ela, né? Porque ela criou os filhos para o mundo, essa que é a verdade. Né? Então, a gente tem esses exemplos bem perto de nós, de todos os aspectos. Não somos bons, não somos melhores, estamos aprendendo as nossas lições, temos outras que vamos ter que aprender também, né? E o que importa para a gente hoje, tentar identificar qual talento que Deus nos deu e que nós não estamos sabendo usar. Às vezes... Eu queria, gente, voltar a pedir que aqueles que não falaram, que peguem a fala aí, se puderem, se quiserem. Paulo, Marcos, a Sandra, o Jorge. Se quiser falar alguma coisa aí, fala, gente, é oportunidade. Porque a gente não está... esse encontro, nesse formato do Café com Jesus, é a gente poder expressar em casa mesmo, conversar, tirar dúvida, eu não entendi isso, quero saber disso, minha opinião é essa. Não precisa ser a opinião correta, é a sua opinião, e a gente conversar sobre ela. Vocês me permitem, eu vou pegar um gancho do nosso irmão, do Antônio, né? Que é exatamente... Não, depois de você eu queria falar, tá? Então pode falar. Assim, vocês vão deixar os outros falarem, se eles quiserem? Vamos deixar, mas eles têm que se manifestar. Se não se manifesta, o que eu posso fazer? Olha, então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar minha vez para o Sérgio. Pode falar, Sérgio. É bem rápido. Levantar uma questão aqui que o Rubens falou, e em cima, talvez, da fala do Antônio, que é a questão do seguinte: a sociedade mudou, as relações sociais mudaram. E o que acontece? Hoje em dia, essa questão de a mulher como mantenedora do lar e o homem como provedor, essas figuras que são, digamos assim, estereótipos, né? Elas não existem mais dessa forma, porque hoje em dia a mulher ela foi ao mercado de trabalho e essa relação traz novos entes, né? Novos personagens, porque hoje em dia nós temos muitas famílias com um único provedor, que geralmente é a mãe, né? Isso acontece muito. E temos famílias hoje em dia em que existem 2 pais e 2 mães. Isso é um fato, a gente não pode simplesmente ignorar isso. Então, a questão do papel de ser provedor, de ser mantenedor do lar, eu concordo com o que o Rubens disse, que tem que ser uma questão conjunta da família, do tipo, nós temos que ter a responsabilidade conjunta de criar a prole, de criar os filhos, de dar a eles o melhor, de passarmos, né, multiplicar os nossos talentos através deles.
Essa é a responsabilidade. Não importa se é o homem, se é a mulher, essa questão é uma questão de foro íntimo. Porque a sociedade mudou, porque a mulher está indo trabalhar cada vez mais, tem menos tempo para cá e estão acontecendo coisas. Eu acho que a gente tem que buscar ter um pouco de alinhamento com a atual sociedade moderna. Era isso que eu queria pontuar. Olha só, gente. Desafio, né? Eu estou olhando aqui no relógio, faltam 2 minutos, e aí eu queria fazer uma colocação, né? Não seria, lógico, não é um fechamento, é só é o que eu ia falar antes do Sérgio, né? Que realmente fica para nós aí essa necessidade da busca do equilíbrio, né? A gente sabe que, efetivamente, as relações mudaram, né? A sociedade de hoje não é mais a sociedade da minha época, mas... a minha opinião, aí vocês me perdoem se eu estiver enganado, e aí se alguém quiser me corrigir, fiquem à vontade, é que alguns fatores do passado, que às vezes hoje são desqualificados, a gente tem que ver se realmente eles têm que ser deixados de lado. Porque a minha mãe tinha um ditado que ela usava, que é o seguinte: filhos criados, trabalho dobrado. Ou seja, é claro que você cria teu filho para o mundo, mas se em algum momento aquele teu filho precisa de você, você não vai ter aquela postura assim, você é adulto, se vira, entendeu? Então, é essa lição também que fica para a gente, né? Que ninguém é pai e mãe só naquele período da adolescência, da juventude. Você é pai e mãe sempre. Então, se em algum momento teu filho precisa de você, você tem que estar apto a ajudá-lo de alguma maneira, nem que seja através do exemplo. Então, é só isso que eu queria colocar, corroborando o que o Antônio falou. Quando eu falei sobre essa questão da mulher, não estava querendo dizer que cabe só a mulher cuidar. É que tem que haver um equilíbrio e o filho tem que ser para sempre. Você não vai ter filho só para aquele período. Você está criado, está com 20 anos, se vira. Papai, eu estou dizendo, se vira. Né? Então, é isso que eu quis dizer. Então, eu agradeço a todos a colocação. Já no meu relógio aqui já são 10h30. Eu queria saber se alguém mais quer falar alguma coisa. Se ninguém tiver mais nada a dizer, vou pedir o Rubem para fazer a prece. Então, alguém mais quer colocar alguma coisa? Eu queria, assim, rápido, né, já aproveitando. Pois não. O seguinte, nós falamos de talento. O Rubem sabe do que eu vou falar. Esse ano, durante a pandemia, no mês de maio, se não me engano, nós tivemos o conhecimento da situação que o Vicente Moretti estava passando. E mesmo impedidos por uma série de situações, nós conseguimos mobilizar recursos, né? O Rubens sabe disso, você, todo mundo que participou, a Casa de Jesus, diversas casas do Rio de Janeiro, nós conseguimos multiplicar os poucos talentos que tínhamos e conseguimos botar as contas de luz e de água do Vicente Moretti, que estavam atrasadas em dia, em função da mobilização que a gente fez. Ainda estamos nessa mesma luta para não deixar atrasar os parcelamentos e para não atrasar as contas que chegam todo mês. Mas conseguimos, em pouco mais de 3 meses, arrecadar mais de R$60 mil, né, em função do grupo que a gente conseguiu alavancar. Uns contribuíram com muitos, outros contribuíram com pouco. Cada um contribuiu com os talentos que podia e com poucos talentos de cada um conseguimos ajudar aquela instituição. Tá? Então, era isso que eu queria falar, porque o Fábio não pôde participar, eu convidei ele, mas só para a gente lembrar daquela instituição um pouco e lembrar que a gente, às vezes, de forma tímida, sem segurança, o Rubem é minha testemunha, eu mesmo não acreditava, tinha medo, mas nós conseguimos. Então, a gente pode usar esse exemplo para um monte de coisas, de dificuldades que ainda vão aparecer por aí. Um beijo no coração de todos. Obrigada. Eu tenho uma proposta. Não. Eu acho que essa conversa ela está muito rica, está muito boa, está nos dando uma oportunidade de conversar sobre assuntos muito pertinentes. Eu ia propor a gente, se todos concordarem, a gente continuar mais um pouco. O que vocês acham?
Eu por mim, tudo concordo. bem. Por mim também. Por mim, tudo bem. Se quiser Quem não continuar. puder, né, a gente vai entender. Hoje eu estou de boa. Tudo bem, não vou ficar até meio-dia, vou ficar, de repente, mais meia hora, talvez. Meia hora, até 11 horas. Até 11 horas. Então tá. Até 11 horas. Ô, Sérgio, Teria uma viagem a fazer. ô, Sérgio, a gente se reúne todo domingo às 9h30 lá no grupo do Vicente Moretti. Hoje nós não estamos, porque o Rubem sugeriu que a gente participar desse trabalho, mas a gente vai até meio-dia, tá? E se bobear, vai até tarde. Não, eu sei. É até bom falar sobre a... Só um minutinho aqui que eu estou falando. Passa a palavra para o Fernando aí. Bom, então, como a gente vai continuar, eu vou então entrar na terceira reflexão, que é: quais as consequências espirituais para os servos que enterram o seu talento? Quer dizer, qual seria as consequências espirituais se nós, que já somos servos, enterrássemos o nosso talento, não cumpríssemos aquilo que nós combinamos lá com o mundo espiritual? Queria saber. Eu gostaria de saber. Quer que eu bote outra pergunta, Fernando? Oi? Quer que bote outra pergunta ou não? Não, eu já coloquei a terceira. Entendi. Olha, Eu acho que é pedir uma nova chance para recomeçar. eu entendo que é o que acontece com a gente quando a gente está estudando e a gente não se empenha para tirar uma boa nota. E vem aquela prova fácil, mas que você não estudou e se enrola. E depois, quando você recebe a nota, você dá aquele sentimento de falência, aquele sentimento de depressão contigo mesmo, porque você sabe que poderia e não conseguiu, porque você não se esforçou o mínimo. Não se esforçou muito, não. Não se esforçou o mínimo. Eu acho que é essa sensação que nós podemos encarar se, de repente, nos vermos nessa situação. Se não me engano, não é lá no Mensageiros ou no Missionário da Luz, não é? Não. Centro dos Mensageiros, né? Os mensageiros. Exato, exatamente. Tem vários companheiros lá que não cumpriram, né? Cumpriram, pois é. Pede uma nova chance. Eu vejo assim, nesse momento, todas as vezes que nós idealizamos alguma coisa, surge uma oportunidade e a gente tenta e não consegue, nos bate esse desânimo, né, que eu vou chamar de ressaca moral, aquela tristeza, o sentimento do dever não cumprido, né? E assim, eu acho que isso soa como eu não consegui colocar o meu talento, né, para multiplicar, para estimular alguém. Porque quando eu consigo, isso passa, né? Então, quando eu consigo um bom intento, é o dever cumprido. Muito bem, mas nem sempre nós somos bem-sucedidos. E, às vezes, nós não percebemos. E, num terceiro exemplo, muitas vezes nós estamos cansados ou o olhar não foi bem apurado, né? Aí a gente precisa estar com esse olhar também de, assim, nesses momentos de não haver conseguido, não cumprir a contento aquilo que desejava, faz uma reflexão, né? Ora, e da próxima vez vou me empenhar mais nesse ponto, né? Porque senão a gente vai ficar só com aquele ponto de todas as vezes que tiver uma contrariedade ou aquela aparente derrota, a gente entra em depressão, né? Negativo. Olha, dessa vez eu não consegui, né? Eu realmente não sou capaz de conseguir tudo. Eu estou tentando, né? Nessa oscilação, eu estou tentando fazer o meu melhor, né?
O meu melhor passa pelo meu olhar, passa pelo meu sentimento, e nem sempre eu vou conseguir 100%, mas vou tentar a maioria das vezes e sei que vou conseguir um grande número, né, de realizações altruístas. Eu vou... fala aí, Paulinho. Pode falar, Paulinho. Fernando. Então, pessoal, o que eu imagino é o seguinte, né? Quando você fez a pergunta, eu acho que é a sensação de constrangimento, né? Que foi aquele irmão que recebeu um talento e enterrou, né? Tinha receio do mestre, do seu mestre lá, e ele acabou enterrando o talento. Só que no nosso talento, cada um vem com um talento adequado para a sua vida que está aqui levando, né? E às vezes a gente acaba não usando esse talento para ajudar a edificar o outro, né? E com isso nos edificar, deixa parado. Quando chega lá na hora, né, do retorno à pátria, a gente vai estar constrangido, né? Que a gente tinha os recursos adequados e acabou deixando lá escondido, né? Aí você vai ter uma oportunidade com mais dificuldade ainda, né? Sem aquele recursozinho que você tinha que achava que era pouco. Então, eu acho que a sensação que vai chegar lá sem ter usado o talento adequado é a sensação de constrangimento total, né? Completamente. É isso aí que eu queria falar, pessoal. Fernando? Não sei se ouviram. Escutamos muito bem, Paulinho, muito bom. Muito bom, o pessoal da Ascan aqui, né? A gente sauda o pessoal da Associação Kardeciana Meimei, né? O Paulinho faz parte lá, né? Beijo na Norma, viu? Deixa beijo na Norminha, saudade. Saudade. Deixa eu falar uma coisa, é interessante essa questão, e aí eu vou recorrer aos universitários. Eu estou recorrendo ao Pastorino. O Pastorino trata essa questão de uma forma que eu achei brilhante. Ele fala para a gente que quando a gente enterra o talento, quer dizer, quando a gente não cumpre aquilo que nós, né, que temos que criar, né, quando a gente não faz o nosso dever de casa, o que acontece? Nós embotamos o nosso raciocínio, nós paralisamos as nossas habilidades, nós, por preguiça, por falta de utilização, né? A gente sabe, né, que se a gente para de utilizar um membro do nosso corpo, o que acontece? Ele atrofia. E ele diz, então, que nós, até aquilo que nós temos, que está na parábola, né? Até aquilo que nós temos, nós perderemos. Ele fala que quando a gente reencarna, ele está falando, obviamente, estamos falando de reencarnação aqui, né? Quando nós a gente vai ver que nós enterramos o talento quando nós desencarnamos e vamos analisar aquilo que nós fizemos, e a gente vê, puxa, eu perdi a minha oportunidade, tudo aquilo que eu queria fazer, eu não consegui fazer. Mas aí, quando nós voltarmos a reencarnar, a nossa reencarnação será mais difícil. Por quê? Porque Deus está nos castigando? Não. O Pastorino fala exatamente isso. Pelo fato de nós termos, digamos assim, sermos preguiçosos e não desenvolvido o raciocínio, a gente vai ter mais dificuldade em entender as coisas, vai ter mais dificuldade em poder alcançar novos postos. A gente vai, as habilidades que nós tínhamos antes, a gente vai deixar de tê-las. Por quê? Porque nós não trabalhamos. A gente vai esquecer. Então, vai ser mais difícil para a gente, não porque Deus está nos castigando, mas pela nossa própria incúria. Como está escrito lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, né? São causas anteriores dos sofrimentos, tem as causas atuais e as causas anteriores aos sofrimentos dessa vida. É isso aí. Eu vou aproveitar esse momento e falando de novo. Na hora que o Antônio falou, né, fez referência ao Vicente Moretti, eu estava aqui pensando em fazer isso, na hora. Aí o Antônio entrou, graças a Deus, falou.
Mas aí eu vou aproveitar o momento para estimular, para colocar meu talento em voga, né? Como diz o outro. Assim, todos nós que somos espíritas, né? Que temos já esse conhecimento, sabemos das dificuldades de todos os lugares, das nossas casas, mas existem locais que, como Vicente Moretti, que precisa, né, desse apoio afetivo, que é mais importante, afetivo, de acolhimento. Né? E, olha só, são companheiros que lá estão num estado, eu vou usar até uma palavra bem rude, né? Bem rude mesmo, de abandono no depósito. Né? Depósito, ainda que seja de amor, é um depósito. Se você não for ao encontro dele, ele não pode vir ao seu encontro. Então, assim, lá, por melhor que seja, por melhor que possamos causar, cooperando da nossa maneira, eles não podem fazer suas escolhas. As escolhas as escolhas são coletivas. É isso aqui que tem e é isso aqui que você vai ter. Né? Aí é só a gente se colocar nesse lugar. Quando isso ocorre conosco, como é que nós ficamos? Né? Aí a gente observa que quanto esses companheiros precisam de afetividade, precisam de ajuda material, a estrutura, que é uma estrutura muito cara, a gente sabe disso, muito cara mesmo, né? E que passou por momentos dificílimos, como está passando, isso não vai cessar nunca, né? Que, graças a Deus, não é uma instituição para ter lucros materiais, mas sim lucros emocionais, lucros de acolhimento. Aí eu quero lançar aqui a oportunidade, o convite para que, assim que nós pudermos, aquele que nunca foi, né, dá um pulo lá. Né? Nós temos aí, no 32º Seu, uma caravana que vamos, a cada 2 meses, fazer essa visita. Outros companheiros vão todos os domingos, né, fazer a visita. Nós temos um grupo que nós conversamos, dialogamos temas espíritas todos os domingos de manhã, aí podemos passar a colocar o link a quem interessar no nosso grupo, né, do 32º Seu. Mas exatamente isso é a multiplicação, como o Alexandre disse no início, a multiplicação coletiva, né, de benefício dos nossos talentos. Né? O companheiro lá atrás pensou em fundar o hospital, né? Com toda aquela dificuldade, conseguiu fundar o hospital, aí conseguiu acolher um monte de famílias, o número foi crescendo, né? Já teve muito mais alto, tem mais baixo, e são momentos que passam, mas, graças a Deus, está sobrevivendo. Né? Claro, com as dificuldades que todos nós conhecemos, mas está sobrevivendo. Então, é importante que a gente comece a ter esse olhar mais aguçado, né? De participação, de saber, e até mas eu não posso participar, mas eu posso fazer a propaganda, dizer para as pessoas, olha, existe isso em tal lugar. Né? Existe esse hospital em tal lugar que acolhe essas pessoas. Né? E aí o livre-arbítrio de poder ir, de conseguir, é outra história. Eu vou aproveitar a oportunidade, Rubem, vou pedir a você para então você colocar o link desse grupo que se reúne aos domingos de manhã, que aí eu gostaria de participar. Não vou dizer para você que eu vou participar todo domingo, mas aí hoje a gente participa. Eu gostaria de pedir para retornar ao grupo, né? Que eu saí do grupo, posso pedir para voltar lá. Eu vi que o Jamil estava aqui, ele não está mais, né? O Jamil, o Beto está aí. Beto, eu gostaria que você falasse, Beto,
Eu acho que a gente falar sobre a Vicente Moretti aqui é uma coisa importante, muito importante. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Eu sou um pouco reticente em me expor. Eu prefiro primeiro conhecer. Depois a gente vai começar a falar. Aliás, o Antônio e o Rubens, e você também, Sérgio, sabe que eu também falo pra cacete. Todo mundo fala, mas a gente precisa primeiro conhecer. Então, o Vicente Moretti é uma instituição que realmente toca as nossas vidas e que toca qualquer espírito, porque a gente vê ali um exemplo vivo de todas as nossas potências que a gente ainda não consegue fazer. E que é tão fútil e tão no limite do bem e do mal, porque ali a gente vê expiações que são compulsórias de todos aqueles irmãos lá de trás, que são romanos, a maioria deles, como era o seu Aurino Costa, que era o presidente, e que, segundo alguns, foi o Calígula. E eu tive a oportunidade de participar no início, porque isso nós começamos lá em 1977. Ele quis que cada um dos domingos fossem lá para dar o passe, fazer o evangelho nas crianças, porque é uma casa espírita, até hoje. E ele é que comandava esses domingos. Era um cotoco humano, sem as pernas, morava ali, perto, e comandava aquilo com um altruísmo, uma bondade. A gente sentia o quê? Sentia bem perto dele. Mas a perseverança dele em manter aquelas almas ali era de um total assim, desprendimento e discernimento. Beto, você está aí, Beto? Alô? Caiu. Este entendimento de tão grande responsabilidade, só que o outro lado também o envolvia muito, porque as dívidas eram grandes, tanto dele quanto dos que lá se encontravam. E que ele, pela perseverança dele, manteve aquela instituição até hoje a trancos e barrancos. Essa é a grande realidade, porque nessas pandemias, nesses momentos difíceis que o planeta passa, quem sofre mais são as instituições que vivem de doações, como é o caso do Vicente Moretti. São almas queridas que a gente aprende muito. E o Rubens falou isso, e eu reitero que cada um não só participe na parte material,
acho que vai lá com a gente, ou em outro qualquer. Sérgio, nosso irmão Beto ainda está falando? Eu não estou vendo, Ele não. está emocionado. Ah, sim. Ok. Ok. Bom, então eu vou fazer uma colocação, né? Depois, se o nosso irmão Beto... eu estou vendo aqui que ele saiu, né? Bom, enfim, aí vocês me permitam, eu vou ter que sair porque eu tenho um compromisso aqui familiar, tá? Então, a gente, infelizmente, vamos ter que dar por finalizar a nossa roda de conversa. Foi um prazer. Se o Sérgio quiser continuar, o Rubem, aí vocês é que sabem. Mas eu, particularmente, vou ter que me retirar em função de um compromisso familiar agora. E gostaria de fazer um convite aos nossos irmãos também, além do que foi colocado aí pelo Rubem e pelo Antônio. Na sexta-feira... Alô? É o Beto? É, o Beto. Que então, caiu Beto, aqui, eu não sei em que parte, mas eu vou ser mais rápido. Tá, pode falar, Beto. Convidamos a todos a participarem, a ver de perto o que é uma verdadeira expiação. Ali nós encontramos de tudo. É o livro dos médiuns. Ele ficou sem som. Acho que é a internet que não está legal para ele. A internet dele não está boa, né? O Rubens. Oi. Rubens. Depois você coloca aí o link. O link, mas coloca no grupo lá do WhatsApp, acho que é melhor, né? E a gente repassa depois lá para o pessoal lá do Vicente Moretti. Antônio, você me bota lá novamente no grupo, por favor? Pode deixar, pode deixar. O Antônio bota. Uma coisa que eu queria só acrescentar isso que a gente conseguiu se juntando e mobilizando pode acontecer para várias situações em que seja necessário esse mesmo tipo de ação. Mostrou que a gente, fazendo esforço mútuo, consegue muita coisa. Somos capazes. Isso, é verdade. A união faz a força. Eu vi o depoimento do... Quem foi Peluso. Quem? Fábio Peluso. Do Peluso, eu vi o depoimento, um depoimento maravilhoso, que ele disse que nunca tinha visto isso na vida dele, que em 3 meses ele conseguiu pagar uma dívida de R$60 mil só com a doação das pessoas. Eu acho importante isso, e aí eu gostaria de falar aqui, Fernando, uma coisa que eu acho que é importantíssima. Isso é um exemplo para o 32º seu. Nós precisamos cada vez mais estar unidos. Esse é o papel do seu, né? O Conselho Espírita de Unificação, unir todos por uma causa maior, por o bem comum, que pode ser, né? De repente, a gente está aqui falando da parábola dos talentos, a gente está falando de talentos porque a Vicente Moretti é um talento, né? E essa história que foi contada aqui, ela é verdadeira, eu fui testemunha, testemunho isso perante todos. E quero dizer que dentro do 32º seu, nós precisamos cada vez mais estar imbuídos desse espírito, né? dessa união, que é a união que o doutor Bezerra prega, que é exatamente isso. Tá? Esse é o recado que eu vejo de toda essa situação maravilhosa que a gente viveu. Né, Fernando? É isso mesmo, meu amigo. Bom, então, voltando aqui, agradecer a vocês a presença, agradecer ao Beto, ao Antônio, né, sobre trazer essa história aí do Vicente Moretti. O Rubem, a gente já conhece há muito tempo. O Antônio eu conheci lá na visita do Vicente Moretti, não sei se ele está lembrado de mim. A gente conversou assim rapidamente. O Beto, talvez eu não conheça pessoalmente, mas fica aí o agradecimento a vocês por nos relembrarem. Eu agradeço a vocês aí estarmos aqui até agora, só não vou poder me estender por causa
questões familiares, mas gostaria também de fazer um convite. Na sexta-feira, 20 horas, nós teremos o Rubem falando sobre o homem de bem. É a última palestra do nosso seu. Então, todos vocês estão convidados. Se vocês quiserem estar conosco novamente às 20 horas, Rubem estará falando sobre... Última palestra de 2020. 2020, ok? Assim esperamos, né? Então, Fernando. E outra coisa, não se esqueça que terça-feira, que vem, o dia 8, às 7h30 da noite, tem uma nossa reunião administrativa do 32º seu. Na qual o Rubem está proibido de faltar, né? Obrigado pelo seu talento. O Fernando tem esse talento de cobrar, gente. É isso aí. Cobrador, de lembrar. Eu fui cobrador de impostos, meu filho. Então, Ô, Fernando, já viu... Aproveita e faz a prece, Fernando. Fernando, abre teu olho que o Rubem deve estar pensando em assar batata de alguém aí. Tá pensando vai aí. deixar. Não, olha só, eu gostaria de pedir o Rubem para fazer a prece. Faz a prece para a gente, Rubem. Vamos lá, gente. Deus Pai amado, Jesus, Mestre amado, querido, amigos espirituais que nos amparam, que nos sustentam, amigos de caminhada que, nesse momento, passam em nossas telas mentais. Amigos que, nesse momento, estão, com certeza, precisando de um abraço afetuoso, carinhoso, de respeito, de carinho, de admiração, que são aqueles companheiros que lá em Vicente Moretti estão, Jonas, Celso e outros companheiros. Nós outros, Senhor, clamamos a Ti. Dá-nos a força necessária, extraindo de nós o que temos de altruísmo, o que temos de talento, para podermos multiplicar junto a todos os companheiros que conosco convivem, para que possamos multiplicar para esta sociedade a qual fazemos parte, a qual temos um olhar diferenciado de união, de fraternidade. Ajude-nos, Senhor, a manter-nos serenos, a nos conformarmos, termos resignação com aqueles momentos difíceis que temos passado e que venhamos a passar, mas que possamos, acima de tudo, jamais sair da tua estrada de esperança, de otimismo. Fica conosco, envolvendo-nos na tua mais doce ternura, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Obrigada. Obrigado. Obrigado pela presença. Obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. Muito bom. Obrigado. Obrigado, Antônio, obrigado aí pela presença. Bom domingo para vocês. Feliz Um abraço Natal a todos. para todos. Feliz Abraço, Natal. abraço. Natal ainda não, a gente ainda vai se ver antes do Natal. Se Deus quiser, mas de qualquer maneira, a gente já deseja Feliz Natal. Um beijo. Tchau, Serginho. Tchau, Depois eu te fiquem passo com Deus, o hein? negócio do grupo. Melhoras, Rubens. Valeu. Um abraço. Um abraço. Tchau, um abraço. Valeu, pessoal. Tchau.